Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Cristine. Nesse vídeo eu vou falar sobre algo que acontece com muita gente. Muitas pessoas mesmo passam por isso que eu vou falar aqui. Imagine que tenha algo te travando, algo que impeça, que você seja feliz, que você seja mais feliz. Alguma coisa do tipo, é melhor você se cuidar, senão algo ruim pode acontecer. Supomos que você está se arrumando para ir num evento. Você começa a ter pensamentos do tipo, o que eu vou fazer quando chegar lá? E se ninguém vier falar comigo? E se eu ficar sozinha? Com isso, surgem sensações físicas, Um frio na barriga, um tremor, calor. Você chega lá no lugar e alguém começa a falar com você. Ótimo, né? Você não está sozinha. À medida que a conversa vai fluindo, chegam pensamentos do tipo, e se essa pessoa não gostar de mim? E se eu estiver falando besteira? Nessa linha, Pensamentos nessa linha. Com isso, surgem sensações físicas maiores ainda. O coração acelera, sensações de calor, tremores, É como se você fosse sair de si mesma. Você pensa, controle-se, mas à medida que você pensa isso, parece que as coisas vão ficando piores, vão tomando uma dimensão maior. Você tem essa sensação terrível. O que acabou de acontecer? Agora imagina que isso acontece toda vez em que você tiver alguma situação social, toda vez que você tenha que falar com outras pessoas ou executar uma atividade que envolva outras pessoas, Todas essas sensações acontecendo ao mesmo tempo e frequentemente. Isso começa a fazer com que essa pessoa ela se sinta isolada. E daí quando eu falo assim dessas sensações todas, desses pensamentos todos, essa pessoa ela pode estar sofrendo de ansiedade. E junto com essas sensações, vem essa sensação, assim, essa percepção de se sentir sozinha em meio a tudo isso. Essa ansiedade, ela é um problema de saúde mental. Pela ansiedade em si, mas porque pode levar a outros problemas, como a depressão. A associação entre a ansiedade e a depressão é muito grande. E daí pode levar a problemas no relacionamento, problemas no trabalho, problemas até nas atividades de lazer. Agora, muitas pessoas não sabem disso que eu acabei de falar, dessas sensações, desses pensamentos, de que isso pode ser ansiedade e de que a ansiedade pode levar a outros problemas. Então, essas pessoas, quando sentem essas coisas todas, tendem a tentar fazer de conta que não está ali, superar isso, deixar para trás, não dar ênfase, só que ao mesmo tempo isso não resolve, essas sensações continuam vindo, muitas vezes vêm numa frequência maior, numa intensidade maior. Agora, por que isso acontece? Por que algumas pessoas sentem esse desconforto todo, têm essas sensações ruins, têm esses pensamentos ruins? A ansiedade ele tem um componente natural, Ao longo da nossa história evolutiva, a gente foi desenvolvendo determinadas características que eram importantes. Vamos supor, hoje, se eu for sair sozinha de noite num parque mal iluminado, para mim é protetivo que eu sinta ansiedade, porque daí eu vou ficar mais atenta, eu vou observar se tem barulhos, se tem alguma pessoa suspeita que pode me fazer mal. Nesses casos, a ansiedade ela é importante para ajudar a gente a evitar problemas, a evitar situações assim que a gente possa se machucar, que possam ser ruins para nós. Mas em muitos momentos a gente tem essas sensações todas, só que a situação em si ela não é tão perigosa, ela não exige tanta atenção, tanta precaução da gente. Vamos pensar num outro exemplo, Quando você tem um encontro com alguém por um aplicativo, é natural que nesse primeiro encontro a ansiedade ela esteja um pouco mais intensa, que você tenha pensamentos de preocupações relacionados a preocupações. Afinal, você não conhece essa pessoa, Você não sabe como é que vai ser esse encontro, o que é possível esperar. E aí você também quer ter um bom desempenho, Você quer falar coisas interessantes, quer ser uma pessoa interessante. Então, nesses exemplos também,
situações que são novas para nós, é natural que a ansiedade aumente. Agora, quando a gente fala da ansiedade em situações em que não há necessidade, né, ou situações que não são perigosas, que não são novas, a gente pode estar falando de um transtorno de ansiedade generalizada, né? As pessoas que sentem essas sensações, claro que isso pode ser devido a outros fatores, mas em geral, as pessoas que sentem essas sensações físicas, psicológicas, em momentos que isso não seria necessário, né, isso pode indicar que se trata de um transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, a gente fala de uma ansiedade que ela é intensa demais, frequente demais e que, né, pode trazer problemas para a vida da pessoa, problemas nos relacionamentos, no trabalho, no lazer e até questões relacionadas à saúde. Então, não basta sentir ansiedade, não é só o fato da gente sentir ansiedade que vai dizer que a gente tem algum problema de ansiedade. Não. Como eu disse antes, em algumas situações isso é natural, isso é esperado. Agora, se essas sensações aparecem de uma forma muito intensa, de uma forma muito frequente e trazem dificuldades, daí sim a gente pode estar falando de um transtorno de ansiedade. Mas assim, né, o que pode ajudar em termos gerais? Né? O que é possível que faça diferença? Você já deve ter visto, né, na internet ou conversado com pessoas, existem muitas coisas que podem ajudar a aliviar a ansiedade, que podem fazer com que esses sinais, esses sintomas, eles diminuam. Agora, o que vai fazer a diferença, de fato, é como a gente lida com a ansiedade. O que a gente faz com a ansiedade? E daí, aqui nesse vídeo eu vou falar de 3 recursos que ajudam, né, nessa perspectiva, que ajudam a gente a lidar com a ansiedade. O primeiro deles é a gente trabalhar a nossa sensação de ter controle. Uma pessoa que sofre de ansiedade muitas vezes sente que não tem controle sobre as coisas que acontecem com ela. Então a gente trabalha no sentido de proporcionar um maior senso de controle. E como é que a gente faz isso? Isso começa com pequenas coisas, né? Com a gente estabelecer uma tarefa, conseguir concluir essa tarefa. Muitas vezes a gente começa fazendo, né? E depois vai melhorando ao longo do processo. A ideia é começar com a ação, né? Fazer coisas e ir melhorando aos poucos. Isso nos dá a sensação de controle, porque quem sofre de ansiedade muitas vezes deixa de fazer as coisas. O segundo recurso é se perdoar, trabalhar o auto-perdão. Quem sofre de ansiedade muitas vezes tende a se criticar muito, a estabelecer padrões muito altos. Então, a gente trabalha nesse sentido. Às vezes a gente não consegue atingir, né, aquele objetivo daquela forma como a gente tinha previsto. E tá tudo bem, né? Todo mundo erra, né? Nós somos humanos e a imperfeição faz parte do nosso ser, faz parte do nosso agir. Vamos pensar num exemplo. Se a gente tem uma pessoa na nossa vida que tende a criticar a gente o tempo todo, que está sempre apontando os nossos erros, o que a gente costuma fazer? A gente se afasta dessa pessoa, porque ninguém gosta disso. Ninguém gosta o tempo todo de ser criticado. Agora, por que a gente faz isso com a gente mesmo? Não faz sentido, né? Então, o segundo recurso é trabalhar o auto-perdão, se auto-perdoar por algumas coisas. E o terceiro recurso que costuma ajudar a lidar com a ansiedade e lidar com outros problemas da vida é ter um propósito, é ter um sentido. Muitas vezes esse sentido está em ajudar outras pessoas, fazer algo por outras pessoas, não só por mim mesma. Ter uma habilidade e desenvolver essa habilidade, melhorar, sabe? Ter alguma coisa assim que se possa desenvolver. Tem um psicólogo super conhecido, Viktor Frankl, que fala bastante sobre isso. A vida espera algo de você, então faça algo, né? Se doe a alguma ação ou alguma pessoa, né? Trabalhe por alguém. Pensar, isso é engraçado, né? Mas pensar nos outros nos ajuda a superar as nossas dificuldades. Assim, esses 3 recursos, trabalhar a sensação de controle, a maior sensação de controle, se perdoar, trabalhar a autocompaixão e buscar um propósito, um sentido, são recursos que podem ajudar a longo prazo.
Não são necessariamente aquelas coisas que aliviam imediatamente a ansiedade. Mas sempre tem a opção de procurar ajuda profissional para isso. Dentro da psicologia e na psiquiatria também já se desenvolveu muitos recursos e tratamentos específicos que podem ajudar. Na terapia, a gente busca identificar os recursos que a pessoa já tem e fortalecer esses recursos para lidar com a ansiedade, para lidar com outros problemas que podem surgir. Espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma. Me digam aqui nos comentários o que vocês pensaram sobre isso, qual que é a opinião de vocês. E também fico aberto a sugestões, a dúvidas que surgirem. Um abraço e até mais!